Sejam muito bem-vindos ao Espaço ONU, um repositório eletrônico onde são disponibilizados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia. Este repositório está associado à revista UNIO, que é publicada pela Uminho Editora em acesso aberto, bem como ao Centro de Excelência Jean Monnet em Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, CITDIG, da Universidade do Minho. Este Centro de Excelência nos foi atribuído pela Comissão Europeia em 2022 e eu me chamo Alessandra Silveira, tenho o gosto de dirigir tanto a revista UNIO quanto o Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho, e nós estamos nas belíssimas instalações da Casa do Conhecimento da Reitoria da Universidade do Minho. No âmbito deste Centro de Excelência Jean Monnet, serão desenvolvidos e divulgados conteúdos relacionados com o direito da União Europeia, através deste espaço único, mas muito especificamente conteúdos relacionados com cidadania digital, com sustentabilidade tecnológica, com proteção de direitos fundamentais na década digital. E o formato que vão hoje acompanhar intitula-se Juniors to Seniors, no âmbito do qual um jovem investigador da Universidade do Minho convida dois especialistas para com ele dialogar sobre os seus temas de investigação, preferencialmente especialistas de áreas distintas da sua, para incentivar a interdisciplinariedade, que é o que se pretende neste Centro de Excelência, que está sediado na Escola de Direito, mas é um Centro de Excelência da Universidade, concedido à Universidade do Minho. Ora, a jovem investigadora de hoje é a Cecília Pires, que está aqui ao meu lado e que tenho o gosto de orientar no doutoramento que ela está a fazer na Escola de Direito da Universidade do Minho, financiada com bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia. E a Cecília Pires tem se preocupado, sobretudo, com a transição energética. A sua investigação procura testar se e em que medida a participação dos cidadãos nos processos decisórios no setor da energia, nomeadamente no âmbito das chamadas comunidades energéticas, efetivamente contribui para a participação dos cidadãos, para que os cidadãos possam efetivamente determinar, digamos assim, os modos de vida nas suas comunidades e nas suas cidades, aqui sempre na perspectiva do direito à cidade, que se tivermos oportunidade, a Cecília nos explicará do que se trata. E por isso, na edição de hoje deste Juniors to Seniors, nós vamos falar de transição energética, vamos falar da produção de energia mais próxima do consumidor, vamos falar de diretivas europeias, como seja a diretiva do mercado interno da eletricidade, que é a diretiva 2019/944, ou a diretiva das energias de fontes renováveis, que é a diretiva 2018/2001, e, portanto, essas diretivas, como quem nos acompanha vai perceber, tanto quanto nós esperamos, isto também é um momento de divulgação de ciência, essas diretivas regulamentam as chamadas comunidades energéticas, ou seja, iniciativas descentralizadas de produção de energia, basicamente para que a energia seja produzida pelos próprios cidadãos que a vão consumir. E para este efeito, para discutir estas questões, nós temos hoje dois convidados. A Cecília tem dois convidados, eu só estou aqui na qualidade de moderadora para os apresentar, e estes convidados são a professora Manuela Almeida, que é professora associada com agregação do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, onde atua na área disciplinar das construções, e que foi investigadora responsável por Portugal pelo projeto ARCAS, cujo objetivo foi apoiar os poderes públicos na reabilitação energética de bairros sociais e de edifícios de habitação coletiva. E além da professora Manuela Almeida, o nosso segundo convidado hoje é o professor José Gomes Mendes, que é professor catedrático também no Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, onde atua na área disciplinar dos sistemas regionais e urbanos, e que ainda recentemente foi editor de uma obra intitulada precisamente Comunidades de Energia,
que foi lançada em 2023 numa parceria entre a Hominho Editora e a Fundação Mestre Casais, portanto, uma dupla chancela destas duas entidades, a Hominho Editora e a Fundação Mestre Casais. Meus senhores, muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade, caríssimos colegas, e sejam muito bem-vindos a este espaço único. Eu passo então a palavra a quem de direito, que é a nossa protagonista de hoje, a doutoranda Cecília Pires, por favor. Obrigada, professora Alessandra. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a professora Manuela Almeida e o professor José Mendes pela presença, eles que tão prontamente aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje, debatendo sobre um assunto que está na ordem do dia, que é muito importante, e tenho certeza que vai ser uma conversa esclarecedora e muito rica. E também aproveito a oportunidade para agradecer a professora Alessandra Silveira, que é também a minha orientadora no doutoramento, também por poder estar aqui hoje tendo essa conversa, que com certeza vai ser muito importante para os meus estudos, para as minhas pesquisas, e então muito obrigada. E já iniciando, sem me alongar muito, aproveitando com base na contextualização que foi feita pela própria professora Alessandra, eu dirijo a minha primeira pergunta para a professora Manuela Almeida. As características do edificado na União Europeia, ou seja, a forma como os edifícios eles são concebidos, acabam por impactar significativamente no consumo de energia nesses edifícios, e essas mesmas características, em alguma medida, também influenciam no fato de que os edifícios eles são responsáveis pela emissão de uma grande parcela dos gases de efeito estufa. Nesse sentido, a pergunta que eu faço é a seguinte: quais alterações da legislação da União Europeia, no que diz respeito à questão do edificado, podem contribuir para a realização da transição energética e mesmo para o alcance das metas do Pacto Ecológico Europeu? Olá, então, e começo por agradecer o convite, que é com muito gosto que estou aqui falar neste tema. E então, em relação à sua pergunta, nós temos toda uma legislação vasta ligada ao desempenho energético dos edifícios, que se enquadra numa legislação mais abrangente, que está relacionada com a descarbonização da economia até 2050, é a meta que temos. Portanto, e que temos que atuar a vários níveis, em vários setores, em que o setor dos edifícios é um dos grandes setores, porque, de facto, o setor dos edifícios é aquele que mais contribui em termos médios, dentro do espaço da União Europeia, para a emissão dos gases de efeito de estufa. Portanto, cerca de 40% da energia é gasta nos edifícios e cerca de 36% das emissões de carbono vêm dos edifícios. Portanto, de facto, a legislação elegeu, digamos assim, os edifícios como um setor de intervenção prioritário. E aí, portanto, estão previstas várias ações e, portanto, nós, para descarbonizarmos os edifícios, estão previstos um conjunto vasto de soluções a vários níveis. E aí, por exemplo, eu acho, portanto, que temos que começar por perceber que as emissões de carbono resultam do uso, da utilização de energia de origem fóssil. Não é? Portanto, nós, para descarbonizarmos, temos que reduzir, até eliminar, o consumo de energia de origem fóssil nos nossos edifícios. E nós, nos nossos edifícios, consumimos energia de origem fóssil de muitas formas. E, essencialmente, a energia que gastamos para climatizar os espaços, aquecer ou arrefecer, para aquecer as águas quentes sanitárias, para a ventilação, para a iluminação, o uso dos eletrodomésticos, agora até o carregamento dos carros elétricos, não é? Portanto, há todo um conjunto de ações que nós temos dentro de casa que consomem energia de origem fóssil. Portanto, nós vamos ter que atuar aí, portanto, eliminar, reduzir, começar por reduzir, até o objetivo é eliminar o consumo dessa energia de origem fóssil. Portanto, fazer a dita transição energética.
Para além disso, portanto, para além dos consumos de energia de origem fóssil, onde nós vamos ter que atuar para reduzir, há também uma parcela das emissões de carbono que estão associadas aos materiais, que durante muito tempo foi esquecido, ou não foi esquecido, as pessoas sabiam, ou pelo menos os técnicos sabiam, mas existia uma dificuldade grande em quantificar essa energia que está associada aos materiais. Portanto, chama-se a energia incorporada ou o carbono incorporado nos materiais. Mas com a evolução da legislação, essa componente tem ganhado cada vez mais relevância. E hoje, esta última versão da Diretiva para a Eficiência Energética nos Edifícios, que saiu agora em maio, já põe um foco muito grande, até introduz já mais um indicador que vamos ter que quantificar, ligada precisamente à energia incorporada nos materiais. Por isso, para nós termos um edifício descarbonizado, para nós descarbonizarmos um edifício, então nós vamos ter que atuar em várias frentes. Ou pelo menos nestas duas. Portanto, por um lado, na energia que nós consumimos e por outro, nos materiais. Portanto, e aí, em relação aos materiais, nós agora vamos passar a ter que ser muito mais seletivos. Portanto, na escolha dos materiais, portanto, já não temos aquela liberdade total. E quando nós estamos a falar em materiais, todo o tipo de materiais que nós temos em casa, desde o ladrilho, o azulejo, a madeira que temos no chão, ou aos painéis solares, ou à caldeira que temos. Portanto, todo o tipo de materiais tem uma energia incorporada que está ligada à extração da matéria-prima, à produção do material, ao transporte do material para o local. Portanto, a partir de agora vamos ter que ter cuidado na seleção dos materiais. Isso é uma novidade agora com esta última versão da diretiva. Depois, em relação à energia que nós usamos nos edifícios, aí nós também temos, e que muitas vezes isto é esquecido, uma hierarquia, digamos assim. Portanto, nós temos um conjunto vasto de medidas que podemos implementar, mas há uma hierarquia. Portanto, nós devemos começar primeiro, e sempre, isto é um conselho, sempre por implementar medidas que reduzam o consumo de energia. Portanto, é aquilo que se chama implementar medidas de eficiência energética. Portanto, isso implica aplicar isolamento nas paredes, nas coberturas, substituir as janelas, o vidro simples por vidro duplo, caixilharias que controlam as infiltrações, portanto, controlar a ventilação de ar. Portanto, há todo um conjunto de medidas que essas são as primeiras, daquilo que nós chamamos as medidas passivas. E porquê? Porque isso reduz as necessidades. Portanto, nós, se implementarmos essas medidas de eficiência energética, necessitamos de menos energia para garantir o conforto. E, além disso, ainda tem outra vantagem, que reduz a ocorrência de patologias, como, por exemplo, isso é muito frequente nas nossas casas, o aparecimento daquelas manchas de umidade, depois ficam pretas, ninguém gosta, mas isso tem a ver com um mau projeto térmico do edifício. Portanto, se nós tivermos cuidado na concepção da chamada envolvente, as paredes, as coberturas, as janelas, portanto, nós conseguimos evitar que ocorram essas patologias. Portanto, daí que tem toda a vantagem. Nós começamos por aí. Portanto, e aí com isso reduzimos a quantidade de energia que é necessária para manter o conforto. O passo seguinte, a tal hierarquia, o passo seguinte é irmos aos equipamentos. Portanto, promover a substituição por equipamentos mais eficientes. Terceira fase, a parte da integração da produção local de energia renovável. Pronto, que aí agora o que nós estamos a ver com mais frequência, a colocação dos painéis fotovoltaicos. E então é isso, só para terminar, porque isto era um mundo. Os painéis fotovoltaicos que
Eles ainda, que é o problema, por isso é que nós não vemos uma proliferação tão grande quanto isso da instalação desses painéis fotovoltaicos, é que eles ainda não são rentáveis se nós olharmos para eles na perspectiva individual. Ou seja, eu tenho a minha casa, vou fazer um estudo, é ou não rentável eu pôr lá os painéis fotovoltaicos? Não é. Portanto, as soluções ainda não são competitivas com as soluções alternativas. Individualmente. Mas daí que, se eu criar as tais comunidades de energia, ou seja, eu ter um sistema de painéis fotovoltaicos que, em vez de servir só a minha casa, servir um conjunto de casas, uma comunidade, aí sim as soluções tornam-se rentáveis. E é por isso que nós estamos a começar a ver, também ainda muito lentamente, mas o surgimento dessas comunidades de energia. Obrigada. Achei muito interessante a professora trazer esse ponto da questão do que ela chama de soluções passivas, porque acho que esse ponto realmente é muito pouco tocado, é bem esquecido e que bom. É mais fácil colocar um equipamento, substituir um equipamento, colocar lá os painéis fotovoltaicos, começar por aí. Mas isso não é eficiente de todo. Sim, na prática acaba por não ser. E aproveitando também que a professora já trouxe a questão das comunidades de energia, aproveito o gancho para encaminhar a pergunta para o professor José Mendes e colocar o seguinte: em Portugal, a implementação das comunidades de energia, pelo que eu sei, ainda está numa fase bem inicial. Considerando todo o conhecimento, experiência que o professor José Mendes tem com essa temática, eu pediria que o professor nos apresentasse uma espécie de ponto de situação a respeito de a quantas anda, né, a implementação das comunidades de energia na União Europeia. E, claro, aqui só tendo como base a diretiva do mercado interno de eletricidade e a diretiva das energias renováveis. Então, pediria isso ao professor. Muito bem, muito obrigado. Quero agradecer o convite para estar aqui, é um prazer, e agradecer à Alessandra, à Cecília, cumprimentar também a Manuela, de resto quem sou colega há muitos anos, não é? E dizer que, aliás, como ela própria introduziu o tema da transição energética enquadra-se numa temática um bocadinho mais vasta, que é a transição climática, se quisermos. Portanto, enfim, é um lugar comum, nós sabemos que se não chegarmos à neutralidade carbónica, enfim, do nosso modo de vida neste planeta até metade do século, não conseguiremos até ao final do século cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Isto é, limitar o aquecimento global a 2 graus ou 1,5 graus face àquilo que eram os níveis de temperatura pré-industriais. E, portanto, se a produção e a utilização de energia, digamos, são os drivers que geram mais emissões de gases de efeito de estufa, então nós temos que fazer a transição energética, sob pena de podermos esquecer a transição climática e, portanto, podemos esquecer um clima equilibrado. Muito bem, esse é o enquadramento. A Manuela disse muito bem, quer dizer, os edifícios, na sua componente operação dos edifícios, energia consumida, e na sua componente construção dos edifícios, não é? Incluindo os tais materiais que lá estão, juntamente com outra temática na qual eu trabalhei muito tempo e ainda trabalho, que é a temática da mobilidade, dos transportes, de facto são aqueles que representam maiores parcelas geradoras de gases de efeito de estufa. E, portanto, temos que trabalhar aí, são devoradores, digamos, de energia. Portanto, temos que trabalhar aí. E o tema das comunidades de energia renovável é muito crítico nessa matéria. A pergunta que a Cecília me faz suscita-me 3 reflexões. Primeiro, como é que nós estamos em termos do enquadramento europeu? Depois, como é que nós fizemos essa transposição para o quadro nacional? E depois, que exemplos é que temos? Qual é o estado da arte, não é? Bom, em termos europeus, como disse bem, nós temos 2 diretivas que nos enquadram a temática. A diretiva das energias renováveis, que ela própria prevê o conceito de comunidade de energia renovável como entidade jurídica que pode juntar diferentes produtores e diferentes consumidores de energia, não é? Numa mesma comunidade. E a diretiva, essa é de 2018, 2019, a diretiva do mercado interno da eletricidade prevê algo que apenas de forma rasante é trabalhado ainda em Portugal, embora isto há muitas décadas atrás fosse uma realidade, que são as comunidades de cidadãos para a energia. Bom, convém distinguir uns de outros, porque se é verdade que nas comunidades de energia renovável eu tenho um conceito de proximidade,
ou seja, regulo a forma como uns produzem, outros consomem e como eu posso comercializar a energia excedentária, não é? E apenas se foca a energia renovável, embora possa ter de diferentes fontes, não apenas eletricidade, pode ser térmico, ou o que for, as comunidades de cidadãos para a energia, previsto, como digo, na diretiva do mercado interno de eletricidade, apenas se refere à eletricidade e não tem um conceito de proximidade, o que significa que, quer dizer, em teoria, é quase ilimitada a possibilidade de aderir a essas comunidades. Elas, de certa forma, isto nasceu muito na Alemanha, há muitas décadas atrás, aconteceu em Portugal, de certa forma elas emulam aquilo que era o conceito de cooperativa de energia. Pronto, esse é o que dizem as diretivas, enfim, estão lá, são conceitos, bom. As diretivas, ao contrário dos regulamentos europeus, não são de aplicação direta, portanto têm que ser transpostas para o edifício jurídico de cada país. Isso fez-se na Europa toda e fez-se também em Portugal. Normalmente a Comissão Europeia dá um prazo, 1 ano, 2 anos, o que for, alguns países até se atrasam, mas pronto, acabam por fazer essa transposição. Isso foi feito em Portugal em 2019 e, portanto, nós temos de facto um decreto-lei que regula as comunidades de energia renovável. Bom, e este decreto-lei, como em todos os outros países europeus, aconteceu, digamos, quem porventura terá andado melhor, no sentido de forma mais eficaz, terá sido a Alemanha, de resto um país que tem menos sol que Portugal, mas em todos os outros países houve dificuldades, porque de facto esbarra com um setor que tem muitas barreiras à entrada. As barreiras para novos entrantes na energia são duras, mas elas são duras por 2 razões, uma mais e uma menos prosaica. A menos prosaica é que há incumbentes, não é? Portanto, o sistema centralizado de produção e distribuição de energia tem incumbentes, é um sistema rentista, tem backups, e portanto é uma coisa que, enfim, estão lá, dominam o mercado, dominam a tecnologia, historicamente, e não é qualquer um que chega para, digamos, disputar uma fatia do mercado. Depois, a outra razão é que, de facto, vamos ver, estamos a falar de eletricidade, não é? E, portanto, quando eu falo de eletricidade, estamos a falar de sistemas energéticos complexos, tecnologicamente, por um lado, e por outro lado, que têm requisitos de segurança muito elevados. Nós não podemos permitir que 3 amigalhaços se juntem e que façam uma comunidade de energia e começam a fazer ligações uns aos outros. Quer dizer, aquilo tem requisitos de segurança muito exigentes, não é? E, portanto, são essas as dificuldades. Ainda assim, isto vai fazendo o seu caminho. De facto, há aqui, por um lado, um caminho, digamos, de rentabilidade, como dizias, Manuela, das tecnologias. Portanto, elas eu não diria que não são rentáveis. O problema é que o payback ainda é muito longo, não é? O payback ainda é muito longo. E há outro risco, é que eu faço um investimento com a tecnologia atual e provavelmente daqui a 3 anos tenho uma tecnologia muito mais eficiente, só que eu ainda não atingi o break-even, ou seja, eu não consegui pagar aquele investimento. E, portanto, eu fico no meio da ponte, não é? Portanto, é essa a dificuldade. Não é? Evidentemente, quando nós criamos comunidades com a possibilidade, por exemplo, de consumir em diferentes partes do dia ou do ano, a possibilidade de comercializar o excedente, eu ganho racionalidade. E aí já é, não é? Como dizia, já é mais eficaz. Nós, em Portugal, portanto, o decreto existe, enfim, estabelece digamos, o conceito de comunidade de energia renovável e o meu terceiro ponto é que casos é que nós temos. Bom, todos os, digamos, os pretendentes às comunidades falam de elevada burocracia, o que é, de resto, uma assinatura europeia, não é? Os europeus são tradicionalmente burocratas, é a vida, é assim, não é? Se tem os seus defeitos, mas também tem as suas virtudes, não é? Como alguém me dizia há dias, ainda continua a ser o melhor sítio para viver no mundo, com todos os seus defeitos, não é? Eu subscrevo isso, embora admito outras opiniões, naturalmente. Bom, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, de facto, as pessoas fazem os pedidos, quer das unidades de produção de energia, coletivas, de energia renovável, não é? Quer das comunidades de energia renovável. E o que sabe hoje, os dados são um bocadinho difusos, mas o que sabe hoje, não é hoje, é no final do ano passado, 2023, é que estariam em curso, portanto, ativos, mais ou menos 800 processos de licenciamento. Ainda não licenciados, em curso, 800 processos de licenciamento. Desses, tanto quanto sei, apenas 16 eram de comunidades de energia renovável. E no total, de uns e de outros, haveria 85 projetos que estariam já em condições de produzir. Portanto, o que é que nós vemos? Qual é o imbalance aqui? Vemos, por um lado, portanto, uma proteção, que significa que se vê valor e mérito, digamos, no conceito, não é? E, por outro lado, temos, de facto, as tais barreiras à entrada e, ao que parece, também alguma incapacidade ou
enfim, não direi incapacidade do ponto de vista da competência, mas do ponto de vista dos recursos, não é? Para responder a esses pedidos de licenciamento, não é? E, portanto, o sistema vai triturando esses pedidos e eu direi que isto é daquelas coisas, não é? Eu estive envolvido no início da mobilidade elétrica, não é? E no início, quando promovi muito e desbloqueei dinheiros públicos, quando era governante, as pessoas diziam, isso agora as pessoas não querem carros elétricos. Eu sempre insisti porque há sempre um ponto, não é, de inflexão, onde as coisas começam de facto a ganhar tração. E eu acho que também vai acontecer com as comunidades de energia renovável. Que casos é que nós temos em Portugal? Nós temos um caso mais no conceito de cooperativa, que é a Copérnico, que atua em todo o país, não é? E que tem, no total, mais ou menos 2 megawatts instalados de potência fotovoltaica, tem série de instalações, mas, na verdade, coletiva, com um conceito de comunidade de energia renovável, só tem uma, é Ilhavo, não é? Que é da comunidade, que apoiou com certeza e que é lá um projeto da Câmara Municipal. Bom, depois temos algumas empresas privadas que de alguma forma estimulam a criação de comunidades e de unidades de produção coletiva e que têm este modelo de negócio, isto é, avançam com o investimento, que o investimento é apreciável inicial, não é? E depois as pessoas vão tendo poupanças e essas poupanças é que remuneram o investimento inicial dessa empresa. A Clearwater é a mais conhecida, enfim, tem, penso que 200 projetos em curso, não instalados, em curso, e se e quando tudo aquilo fosse realizado, daria qualquer coisa como 75 megawatts instalados, o que é apreciável já, não é? E, portanto, esses são os projetos. Nós temos um caso também que eu acho que, apesar de tudo, enfim, está ainda a fazer caminho, mas que pretende ser uma comunidade de energia uma comunidade de energia renovável intermunicipal, que é o caso da Lipor. A Lipor é, digamos, a empresa intermunicipal de processamento de resíduos da área metropolitana, de resíduos domésticos da área metropolitana do Porto, e eles, a partir, portanto, dos resíduos, portanto, esse é o tipo de energia, pretendem criar, e têm, penso que estudos bastante avançados, e o pedido de licenciamento, inclusivamente, criar, digamos, uma máquina de geração de energia elétrica que possa depois distribuir, digamos, partilhar, não é, que é esse o conceito, entre todos esses municípios que constituem a Lipor. E, portanto, em resumo, de facto, o caminho está a ser feito. Estas dificuldades estão a acontecer em praticamente toda a Europa, não são um caso nacional, não é? Porque, como digo, quer dizer, há aqui também alguma esperança de que a tecnologia fique cada vez mais competitiva. Agora, eu acho que do ponto de vista, e aí tem muito a ver com a vossa área, a área jurídica, eu acho que do ponto de vista do conceito jurídico, não é? Admitir a possibilidade de um conjunto de consumidores, produtores e um conjunto de consumidores se articularem no sentido de gerarem e partilharem energia, rompe, de certa forma, com o conceito centralizado. E eu não estou a dizer mal do conceito centralizado. Não era possível chegar onde chegamos hoje com o conceito centralizado de produção e distribuição de energia, nem acho que vai ser possível no futuro, não é? E, portanto, temos que conjugar isto, não é? Por exemplo, o Plano Nacional de Energia e Clima, o PNEC 2030, na sua última revisão, prevê que devamos ter 5,5 gigawatts de potência instalada fotovoltaica, e diz que a maior parte dessa potência fotovoltaica deve ser, digamos, distribuída, não é? Descentralizada, melhor dizendo, é mais o termo mais adequado. Bom, para chegar a 5,5 gigawatts, quer dizer, é uma imensidão. Não obstante, está no plano, aquilo é tributário dos nossos objetivos de descarbonização, aquilo inclui, por exemplo, o objetivo embebido, que foi agora revisto, de em 2030 temos 85% da energia elétrica consumida em Portugal de origem renovável, e, portanto, quer dizer, as peças estão lá, vão-se encaixando lentamente, porque o setor da energia é um setor, como digo, enfim, com barreiras à entrada e muito antigo, não é? Vão-se encaixando, mas eu acho que há muito futuro aí, quer dizer, acho que vai acontecer claramente. O ritmo, vamos ver. Sim, obrigada. E gostei de ouvir a exposição do professor, que também é bem esperançosa, porque nem sempre acho que o discurso nesse sentido, às vezes, mas gostei, fiquei feliz, porque acredito que seja uma medida que tem um potencial para nos levar longe e trazer tantos benefícios, conforme o próprio professor José Mendes colocou e a própria professora Manuela Almeida já tinha trazido na explanação dela. Bom, agora acho que a gente inicia uma segunda fase da nossa conversa, na qual eu vou colocar perguntas para serem respondidas tanto pela professora Manuela Almeida quanto pelo professor José Mendes. E, nesse sentido, a primeira pergunta que eu faço está aí ainda nessa relação da participação.
as iniciativas, a política europeia, da União Europeia, no que diz respeito à questão da energia e especificamente aqui da transição energética, ela refere muitas vezes a necessidade da participação efetiva, participação ativa dos cidadãos, inclusive nos processos de tomada de decisão. É colocado que o cidadão ele tem que ser o centro da transição energética. E, nesse sentido, o questionamento que eu coloco é justamente esse, na concepção dos professores, o que é essa participação, ou até mesmo o que ela deveria ser, se eventualmente não seja ainda, a previsão não seja a ideal, quais são os benefícios que essa participação traz e, ao mesmo tempo, quais são os eventuais riscos que existem na fixação de um novo paradigma energético, que no fim é o que se pretende, sem que haja a participação ativa, efetiva dos cidadãos. Quem? Manuela. Bom, a participação cidadã é de facto um dos pilares de toda a legislação europeia. Sim. Ultimamente, o foco das políticas energéticas centra-se muito na participação do cidadão. E esta preocupação com a participação, envolver o cidadão em todo este processo, também já não é de hoje. Portanto, hoje ela está mais vincada, mas, por exemplo, podemos referir que foi o primeiro instrumento que foi criado para envolver a participação, para envolver os cidadãos nestes processos, foi a criação dos certificados energéticos, que já foi em 2006, não é? Portanto, há quase 20 anos que temos esse instrumento, cujo um dos grandes objetivos desse instrumento era exatamente esse, fornecer um mecanismo, um instrumento que permitisse ao cidadão comum entender melhor como é que os edifícios funcionam e o que é que podemos fazer, o que é que um cidadão, que é leigo, portanto não tem conhecimentos técnicos, mas o que é que pode fazer para melhorar o desempenho energético. E começou com a energia, depois com a descarbonização. E isto é um aspecto importante. O facto do foco no início, aqui há uns anos atrás, há 20 anos atrás, estar o foco na energia, e hoje, se formos ver, o foco está nas emissões de carbono, porque está ligado, como o Zé Mendes também estava a falar, às questões climáticas, às alterações climáticas. Isso é um aspecto aqui importante, porque a energia, o tema energia, não é um tema interessante. Não é um tema interessante, não é uma conversa de café, não é, os amigos não se sentam à mesa de café a falar das questões energéticas. Mas hoje estamos a fazê-lo, não é? A ideia é essa. Porque era isso onde eu ia chegar. Houve uma evolução, mas houve uma evolução quando passámos a discutir não a energia em si, pura e dura, mas sim estas questões ligadas ao ambiente, ao impacto ambiental, às alterações climáticas. Isso despertou o interesse das pessoas. Portanto, e é fundamental, e voltando à sua pergunta, é fundamental que haja o envolvimento do cidadão para nós fazermos a transição energética, para nós promovermos todas estas alterações que são grandes, que temos que fazer. Não basta haver uma lei, as diretivas, que diga faça-se assim. Porque se as pessoas não estiverem convencidas da mais-valia dessas leis, não avança, o processo não avança. Por isso é fundamental que cada um de nós, no seu pequeno mundo, em sua casa, implemente um conjunto de medidas que são simples e fáceis de implementar, mas que vão ter impacto. Portanto, para este processo da transição energética e da descarbonização, é fundamental que as pessoas estejam conscientes do problema e saibam o que fazer. E aí é que nós caímos no problema. Eu falei há pouco nos certificados energéticos, quase 20 anos passados, e o certificado energético ainda é visto de uma forma negativa. As pessoas ainda continuam a ver o certificado energético, mais burocracia, mais imposto, mais custo. É sempre isso. Quando se fala nos certificados energéticos, é mais um imposto, mais um custo que eu tenho. E não veem a mais-valia daquele documento. E que é grande,
porque ali naquele documento, que tem uma informação enorme, vastíssima, sobre o que fazer para nós conseguirmos melhorar o desempenho energético das nossas casas. Ora, porquê é que não tem impacto? Isto é aquilo que se diz, há uma falta de literacia energética enorme. Portanto, as pessoas não sabem. E porquê? Porque aí também, e digo, o Estado também falhou nas campanhas de informação. É preciso explicar, as pessoas não sabem, não é? Não sabem nem têm que saber, não é? Portanto, é preciso explicar, e explicar de forma simples, como é que se faz. E nós conseguimos explicar de forma simples, porque há medidas simples que podem ser feitas por cada um de nós. Portanto, essas campanhas de sensibilização, digamos assim, são fundamentais em todo este processo. E aí é que era preciso insistir. E depois há vários, por exemplo, esta última versão da diretiva também põe o foco e incentiva a criar mecanismos, como a Cecília já falou, até própria a criação das comunidades de energia é nesse sentido de as pessoas poderem em conjunto participarem na definição das soluções, aquilo a que se chama, portanto é um termo também muito comum, a co-criação de soluções, envolver o cidadão nos projetos locais. Portanto, há um conjunto de mecanismos que podem e devem ser implementados para aumentar essa literacia energética fundamental para a transição energética. Mendes. A Manuela já disse quase tudo, não é? Quer dizer, vamos ver, eu aqui já sou um bocadinho menos otimista. Neste sentido, quando se fala na centralidade do cidadão em temáticas vastas, como é o caso da energia, o conceito que está por trás é sempre a centralidade enquanto utente, cliente, beneficiário último, o que não está mal, não está mal. Mas às vezes isso confunde-se com aquele conceito de como é que o cidadão pode interferir nos processos de decisão. E eu acho que isso pode acontecer a uma escala micro, nomeadamente nas comunidades de energia renovável. Numa escala macro, eu acho que só há uma forma de fazer o cidadão intervir, que é melhorar a sua literacia. Quer dizer, eu quando voto, não é? Voto naquilo que eu compreendo, não é? E eu acho que há, historicamente, três áreas em relação às quais nunca houve assim um investimento especial do ponto de vista da literacia. São as áreas críticas da vida do cidadão, de uma pessoa ou de uma família, que é o abrigo, que é a habitação, não é? É a energia, é a água. Eu com o abrigo, com a energia e com a água faço tudo na vida, ok? Com a energia eu chego às comunicações também, que é agora o outro pilar. E portanto é preciso, por exemplo, no caso da água, a iliteracia até há muito pouco tempo era gigante. A água não era nada, não custava, quer dizer, caía do céu, ligava-se, deixava-se a correr em casa, etc. Né? As pessoas hoje já começam a ver restrições, já começam a ver um custo. Algumas pessoas ainda não percebem que mesmo a água que eu deito fora, que vai, digamos, para a rede de saneamento, também é taxada na conta que me vem ao fim do mês, e portanto já melhorou um bocadinho a literacia, tem que se fazer muito mais. Em relação à habitação também, a situação também era aquela que era, não é? Quer dizer, repentinamente, e como digo, isto não é uma questão só de Portugal, repentinamente há um problema de habitação em todas as grandes cidades europeias e também noutros sítios do mundo, com certeza, não é? Que as pessoas pensam, em Portugal, em Lisboa. Não, quer dizer, eu vejo isso em Viena, vejo isso em Paris, vejo isso em todo lado, não é? E, portanto, o que significa que essa iliteracia permitiu que algumas dinâmicas se instalassem, dinâmicas rentistas, de negócio, de transação, se instalassem, sem que as pessoas se apercebessem. E de um momento para o outro, um assunto que há 7 ou 8 ou 10 anos que praticamente não se falava, está aí, está-nos nas mãos, não é? E diz assim, o jovem hoje não consegue ter uma casa. Bom, com a energia é a mesma coisa, não é? E, portanto, eu acho que isto remete justamente para o tema da literacia. Cidadãos mais bem informados são cidadãos que exigem dos políticos, dos governos, etc., medidas estruturantes sobre essa matéria e que são capazes de as avaliar no sentido de tomar as suas decisões sobre o apoio ou não àquele programa,
àquele partido, àquele governante, àquele presidente de Câmara, ou o que for, não é? Portanto, isso é fundamental, não é? E, de facto, o certificado, como disse a Manuela, o certificado energético, quer dizer, é um avanço tremendo, não é? Desde logo aquilo tem uma coisa que é, se quisermos ao nível mais básico, tem um label, como tem os frigoríficos, etc., tem um label. E o label, se for alto, significa que a minha casa em cada ano vai custar menos a manter quente ou frio, ou quer que seja, não é? E se o label for mais baixo, não é? Uma categoria mais baixa, vai-me custar mais. Portanto, vou pagar a fatura, não é? Pronto. E depois, aquilo tem as razões que estão por trás daquele label, não é? Aquilo diz o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que se pode fazer. Eu penso que até estima um custo do que aquilo que se pode fazer, não é? E, portanto, aquele basicamente é um manual de como aquela casa em concreto, não é? Pode ser melhorada. Quer dizer, vamos lá dizer, tem uma informação tremendamente importante, não é? Para o cidadão. Bom, e nessa perspectiva, então, por exemplo, quando hoje se fala em programas para apoiar, por exemplo, as caixilharias e as portas e não sei o quê, para que sejam mais eficientes. As janelas são as pontes térmicas mais habituais, não é? Quando se fala nisso, não é? Quer dizer, para perceber isso, é preciso nós percebermos o que está num certificado energético de uma habitação, para depois, que é para eu exigir do Estado que, em vez de 80 milhões por 100 milhões ou 500 milhões, ou o que quer que seja, não é? Naquele programa de melhoria da eficiência energética dos edifícios. E, portanto, essa literacia é muito importante. Agora vamos... Onde é que o cidadão pode participar enquanto parte nos processos de decisão? As comunidades de energia renovável são, de facto, quer dizer, enquanto conceito, um espaço por excelência para isso, não é? Porquê? Porque, na verdade, eu consigo ter, digamos, um conjunto de produtores e de consumidores, faço o regulamento, e esse regulamento tem uma chave de repartição de energia, de partilha de energia, essa chave. E, portanto, eu, enquanto membro, os membros podem ser cidadãos individuais, podem ser condomínios, podem ser pequenas e médias empresas e podem ser câmaras municipais. Pronto. E, portanto, eu, enquanto parte desse coletivo, se quisermos chamar assim, eu posso interferir, portanto, e posso exercer o meu direito a influenciar a decisão e até participar na decisão. Bom, mais uma vez temos o problema da literacia, não é? Eu, para fazer isso, tenho que saber o que é que estou a fazer. Ponto número 1. Ponto número 2, há aqui uma questão, é que a gestão de uma comunidade de energia renovável pode ser uma coisa muito simples, mas pode ser uma coisa muito complexa, não é? E, portanto, o que significa, aliás, fala-se agora que até isto gera uma nova profissão, que é o gestor de energia, que antes o gestor era um tipo que estava numa barragem, num sistema centralizado e que ligava, abre a turbina 4, porque precisamos de meter potência no sistema do cabo, ou uma coisa assim, e, portanto, é uma coisa diferente, não é? Portanto, alta engenharia, se quisermos. Agora não, agora é a gestão local, não é a gestão local. É quando é que eu tomo a decisão de quem vai consumir, a que horas é que eu permito, por exemplo, que se carregue um veículo elétrico, não é? Que normalmente puxa bastante potência, não é? Que quantidade de energia, que porcentagem é que eu vou comercializar, portanto, da excedentária, ou mesmo que não seja excedentária, não é? Se eu precisar de meter energia na minha comunidade, que às vezes é preciso, essa energia é renovável certificada, ou de origem certificada ou não, portanto, essa gestão tem que ser feita. Bom, e aí, sim, aí o cidadão pode interferir. E das suas boas decisões, da sua capacidade de influência dos processos de decisão, resulta mais ou menos poupanças, mais ou menos, digamos, equação, melhor ou pior equação financeira na sua intervenção. Há um outro aspecto, como digo, é que, e eu acho que esse aspecto vai aparecer mais à frente, porque de facto as comunidades ainda não ganharam muita atração, que é aquilo que eu dizia há pouco, é como é que eu vou ser capaz depois de cruzar o sistema centralizado com o sistema das comunidades. Eu dou um pequeno exemplo. As comunidades, quando apareceram as primeiras, era uma coisa tipo condomínio. Portanto, nós estamos ali e, portanto, a ligação da produção, ao armazenamento e ao consumo era tudo feito numa rede interna. Podia ser dentro do edifício, dentro de um campus universitário, uma coisa qualquer. Mas se eu tiver uma comunidade de energia, portanto, o conceito de proximidade foi-se expandindo um bocadinho. Se eu tiver uma comunidade de energia, por exemplo, com um conjunto de edifícios de um lado da rua, um conjunto de edifícios do outro lado da rua, eu já posso ter que ou utilizar a rede pública, ou então invadir o espaço público para criar ligações, portanto, para fechar a minha rede, não é? Bom, isso levanta um mundo de barreiras do ponto de vista regulamentar e do ponto de vista das taxas de utilização das redes, que é gigante. Porque essa rede pública de distribuição que está lá, quando se faz um investimento, quando as distribuidoras do sistema centralizado fazem um investimento, esse valor vai à tarifa. Não é? Só que aqui o conceito de tarifa é outro, não tem nada a ver, não é? E, portanto, só para dar um pequeno exemplo, se eu quisesse uma comunidade, esteja de um lado e do outro da rua, a dificuldade que eu tenho e com o que eu tenho que lutar. E como é que se alteram os regulamentos de acesso às redes públicas?
Quer dizer, as pessoas queixam-se, e bem, acho eu, que carregar um carro elétrico num carregamento de oportunidade, portanto, num carregador, por exemplo, de uma autoestrada, que custa muito dinheiro, comparado com o custo em casa, não é? Bom, é o exemplo típico. Eu em casa, com produção própria ou vinda da rede, portanto, é uma instalação minha, local, não é? Não pago taxas de acesso, pago aquela que já pago para a energia chegar à minha casa, que já pagaria, enquanto que nessas aí eu pago taxas de acesso. E uma parte substancial da tarifa que eu pago quando carrego o veículo elétrico num desses postos, vem justamente dessa. A fatura está lá toda discriminada, não é? E, portanto, isto para dizer que, de facto, quer dizer, há aqui, até um certo ponto, o cidadão pode, num caso de uma comunidade, ou num caso de uma unidade de produção, digamos, coletiva e, portanto, autónoma, pode ter um papel importante na decisão, mas as balizas são limitadas, isto é, não há muito por onde andar. E é aí que entra o segundo nível, que é, eu se tiver literacia, então sou capaz de colocar nas agendas políticas os temas da energia. É interessante porque a participação é muito dita e é importante, falada, como os professores referiram, mas é também difícil de se promover, de ser implementada, e acho que essa questão da literacia é fundamental, né? Sem a literacia, a participação acaba ficando vazio e ainda mais difícil de que ela ocorra. E já que falamos da habitação, vamos um pouquinho para ela agora. Os coletivos sociais que se manifestam pela efetivação do direito à habitação como digna, e aí falo especificamente da realidade portuguesa, porque é a que acaba por ter mais contato, muitas vezes se colocam insatisfeitos justamente com a questão do conforto ou desconforto habitacional das habitações e também com os altos custos das contas de eletricidade. São queixas que são feitas. Nesse sentido, eu questiono de que forma essas iniciativas comunitárias de geração e de produção de energia podem levar à superação desses problemas, assim como essas medidas previstas para a melhoria do edificado também podem contribuir para que essas queixas sejam superadas, sejam ultrapassadas, e até mesmo como isso pode impactar na própria promoção do acesso à habitação condigna. E aí deixo a palavra, se a professora Manuela quiser iniciar novamente, está à vontade. Bom, as políticas energéticas têm, de facto, aqui um papel fundamental na promoção de melhores condições de habitabilidade, porque as políticas criam as condições para que se promova a mudança necessária, as alterações necessárias, e que, no caso, tem a ver com incentivar a reabilitação energética dos nossos edifícios, porque os nossos edifícios são, a grande maioria, caracterizados por uma má qualidade do ponto de vista térmico. Isto também é de má qualidade porque a maior parte deles foram feitos num período em que não havia qualquer tipo de preocupação. Portanto, nós temos estas preocupações energéticas desde os anos 90 do século passado. Portanto, mas a maior parte, 75%, 80% dos edifícios foram construídos antes. Portanto, esses edifícios, quando foram construídos, cumpriam as regras e as exigências da altura. Portanto, mas o que é um facto é que hoje nós temos a grande parte dos nossos edifícios tem um mau desempenho energético. Portanto, e isso cria, de facto, más condições de habitabilidade. Pobreza energética. Exatamente, portanto, o desconforto é a tónica, não é? Portanto, é aquilo que nós vemos na esmagadora maioria. Em números, portanto, nós temos relatórios recentes que nos dizem que cerca de 3 milhões de portugueses estão numa situação de pobreza energética. Ou seja, dados que são os últimos dados conhecidos, dados de 2023, dizem que mais de 20% das famílias portuguesas não conseguem aquecer as suas casas no inverno. E um dado mais preocupante ainda, que esses dados de 2023, portanto, os mais de 20% de famílias é em 3,3% superior aos dados do ano anterior, 2022. Portanto, o que nos mostra que a situação se
tem vindo a agravar. Portanto, correspondeu a um período de aumento muito do custo da energia, não é? Exatamente, é que era as causas, portanto, por um lado, já eu disse que é a má qualidade térmica dos edifícios, o outro é o aumento do custo da energia e o outro é os baixos salários que nós temos, portanto, os baixos rendimentos. Nós temos um grande número de famílias de baixo rendimento e que normalmente são as que habitam também essas casas de menor qualidade. Portanto, temos aqui um problema grande, que é o que eu digo, 3 milhões de pessoas, é quase um terço da população do país, que é afetado por este problema. E, portanto, para nós resolvermos ou mitigarmos, será talvez o termo mais adequado, este problema, nós vamos ter que atuar também em todas as frentes. E em simultâneo, portanto, as tais medidas, também como eu disse no início, medidas avulso, medidas soltas, normalmente nunca dão bom resultado. Portanto, tem que ser pacotes, digamos assim, ações conjuntas a vários níveis, e aí nós vamos ter que a reabilitação do edificado é o básico, não é? É por aí que nós temos que começar. O promover o acesso, facilitar o acesso às energias renováveis e, principalmente, pôr o foco nas famílias mais vulneráveis, que é também um dos temas principais desta nova versão da diretiva, que obriga, é um termo um bocado forte, mas sugere, dá indicações fortes para que os Estados-membros criem condições para, por um lado, renovar o edificado, e há metas, portanto, apesar de que ainda são metas um bocado longínquas, por exemplo, um dos valores que aparece nesta diretiva é até 2035, portanto ainda estamos 10 anos de distância, mas reduzir em 22%, por exemplo, o consumo médio de energia primária nos edifícios. E por onde começar? Precisamente por esses edifícios de pior desempenho. Portanto, isso é uma das medidas previstas. Portanto, há que apoiar essas famílias mais vulneráveis, ajudando-as, apoiando-as, por exemplo, no acesso, como eu disse há pouco, às energias renováveis, nas medidas de reabilitação. Portanto, há aqui um conjunto de medidas que podem ser implementadas para ajudar, para já, a reduzir o desconforto, para conseguirmos num futuro mais ou menos próximo criar casas confortáveis. Eu, em relação às estatísticas, sou sempre um bocadinho mais cauteloso. Porque a estatística depende de onde é que eu ponho o meu padrão, não é? O meu standard, não é? Por exemplo, nós quando dizemos que cerca de 25%, um pouco mais, das famílias podem estar na tal situação de pobreza energética, nós estamos num padrão europeu, não é? Convém, pronto. Isso, se me permites, depende da definição. Começa logo na definição. Depois do padrão, exatamente, a própria definição. O que é pobreza? O que é pobreza energética? O que é pobreza, não é? E, portanto, esse é logo o problema. Na escala global, eu direi que os portugueses são todos ricos em termos energéticos, se olharmos para o mundo. Mas nós temos que olhar para a nossa realidade próxima, é aqui que nós nos mexemos, é para esta realidade que nós queremos aspirar a melhorar e, portanto, só essa pequena tónicazinha que é sempre importante referir. E depois dizer o quê? Quer dizer, vamos lá ver, as pessoas gostam de começar esta conversa sempre pelo direito à energia justa, à habitação condigna, esses direitos todos, não é? Pronto, mas nós sabemos que os direitos, antes dos direitos estão os deveres, e, portanto, o direito esbarra, ou melhor, a consagração do direito esbarra sempre nos recursos existentes, não é? Não, por exemplo, quando dizes, e bem, que são as pessoas de mais parcos recursos que têm mais exigências, porque vivem em casas piores, não é mais exigências de apoio, mas são as pessoas que contribuem menos para, digamos, a criação de recursos no país, pagam menos impostos, etc. Pessoas são pessoas, não se abandonam pessoas, é preciso termos um sistema progressivo, solidário, tudo isso, é assim que funciona a sociedade, mas há limites, não é?
para esse. E o problema da reabilitação, a Manuela conhece muito bem, até independentemente da questão da energética, da reabilitação do edificado em Portugal, que é um tema que a Manuela trabalhou durante tantos anos, quer dizer, tem uma dimensão incomensurável, não é? Há contas feitas ali no Porto, o Instituto da Construção fazia, de quanto é que era preciso para reabilitar não sei quantos milhões de edifícios, quer dizer, são contas incomensuráveis, quer dizer, não há recursos para aquilo. E, portanto, aquilo é uma espécie de horizonte, dentro do qual se tem que trabalhar, não é? E, portanto, sim, melhorar as condições, portanto, dos edifícios. Eu acho que é preciso trabalhar um bocadinho, para não estar a repetir o que o Manuel já disse, com o qual eu concordo, acho que é preciso trabalhar um bocadinho também do lado da oferta, não é? Nós, durante demasiados anos, vamos lá ver, a questão das emissões de carbono foi sempre considerada uma externalidade. É uma externalidade negativa, esquecida e depois evidenciada como uma externalidade negativa. A externalidade é bom que a conheçamos, mas tem um pequeno problema, que é justamente a definição. Quer dizer que nunca foi internalizada no custo. E, portanto, eu fazer uma casa e disponibilizá-la no mercado pouco eficiente do ponto de vista, digamos, energético, o que significa do ponto de vista das emissões, não me entra na carteira. E, portanto, se eu posso fazer uma dessas, que é mais barata, porque é que vou fazer uma? Bom, e há mecanismos para isso, os tais regulamentos. Não vou lá viver, é Exato. para ver. Pois, isso aconteceu nos transportes, acontece em tudo. Não é? A razão pela qual nós, qualquer pecinha que é fabricada na China e que nos chega aqui a um preço de uns cêntimos, não é? É uma das razões, não é? Mas, pronto, há as outras que nós sabemos, o custo da mão de obra, tudo isso, não é? Mas uma das razões é que, de facto, eu transportar num contentor bilhões de peças custa-me em cada peça meio cêntimo. Portanto, irreleva, não conta para nada. Não é? Porquê? Porque o custo das emissões do sistema de navegação nunca foi incorporado no custo do transporte. Não é? Agora vamos pagá-lo, ele está lá e temos que fazer a transição climática e, portanto, também energética. Mas isto para dizer o quê? Há aqui um movimento regulatório europeu que vai entrar agora brevemente, que é num mecanismo já existente, mas que vai chegar aos edifícios agora, que é o mercado de carbono. Portanto, o mercado europeu de carbono, conhecido por ETS, em Portugal nós chamamos CEL, Comércio Europeu de Licenças de Emissão, vai, a partir do 26 ou 27, é o que eles chamam o ETS 2, vai começar a integrar mais setores, e nomeadamente nos transportes e nos edifícios. Vai começar pelos edifícios ditos empresariais, comerciais, não é? Portanto, escritórios, hotéis, coisas desse género. Ainda não vai aos edifícios de habitação, mas vai chegar lá. O que é que isso quer dizer? É o funcionamento do mercado de carbono. Quer dizer que eu, para produzir uma unidade qualquer, que neste caso será 1 metro quadrado de edifício, não é? Eu tenho um standard de consumo de energia. E tenho uma allowance, ou seja, tenho uma licença que me é dada gratuitamente para esse standard, não é? Se eu consumir por 1 metro quadrado, neste caso os edifícios, mais alto que isso, eu tenho que ir ao mercado comprar mais licenças de emissão. Se eu consumir menos, eu posso colocar a minha licença no mercado. Certo? E, portanto, e temos o mercado, temos a oferta, a procura, temos o mercado. Bem, o que há de miraculoso no mercado de carbono é que este patamar no qual eu atribuo licenças gratuitas e, portanto, penalizo para quem emitir mais e beneficio quem emitir menos, não é? Este patamar que está aqui, eu posso mexer nele de ano para ano. E, portanto, este patamar é o nível da minha ambição. Se eu quiser 2 anos depois, eu ou quem decidir, naturalmente, não é? Aquela entidade Bruxelas, que ninguém sabe bem exatamente quem é, nós conhecemos que andámos lá muito nos corredores, não é? E portanto... nós sabemos quem é, porque nós elegemos quem lá está. Exato. Não, a máquina burocrática não elegemos. O problema de Bruxelas é um problema bastante mais complexo. A máquina burocrática não a vemos. Nós andamos lá, fomos a tantos anos, a Manuela depois continuou, mas a máquina não a vemos, mas ela está ao lado. Está lá, está, ao lado e é forte. Não, e é forte. O Comissário Europeu chega lá e põe-lhe o dossiê à frente, ele nem... Isso não... Bom, também mas isto há para dizer o quê? benefícios nisto, mas essa seria uma outra discussão. Era outra discussão, é? Mas são... Eu comecei em 90 e tal, começaste por essa altura, são muitos anos a trabalhar na Comissão Europeia. Temos aqui somados. Bom, isto para dizer o quê? Claro, é o nível da minha ambição e, portanto... se eu daqui a 2 ou 3 anos quiser, eu vou exigir mais, então eu baixo o nível, digo assim, tu podes emitir menos por metro quadrado. E, portanto, tenho que fazer melhores edifícios, não é? Portanto, esse é um mecanismo que trabalha muito do lado da oferta. Porquê? Porque se eu produzir um edifício que é mau do ponto de vista ou pior do ponto de vista de eficiência térmica, eu vou ter mais custos de operação de energia. Porquê? Porque a energia que eu vou utilizar para operar o edifício, além do custo de energia, vai ter lá um maior custo do carbono. Não é? E, portanto, esse é outro mecanismo que está a acontecer e que eu acho que vai melhorar um bocado. Bom, além disso, o que é que nós temos? Temos, como digo, quer dizer, os limites
digamos, da consagração dos direitos, não é? Quer dizer, o direito à habitação, por exemplo, está no artigo 65 da Constituição, está lá tudo, mas quer dizer, mas vamos ver, não está lá escrito que o Estado dá uma casa a cada pessoa, portanto, que as pessoas têm direito. E, portanto, nós temos sempre que gerir essas coisas sempre no quadro de um limite de recursos. Sim, que são findos, não é? São finitos, claro. Sim, claro. Todo direito tem custos, não é? Não são só os direitos da prestação. O recurso é, também, por definição, escasso. Claro, não é? E todos nós sabemos disso. É uma questão de ponderação entre o direito e a política, não é? Aquilo que é possível fazer. Nosso tempo já esgotou, e, portanto, eu vou pedir uma grande capacidade de concisão da Cecília na pergunta que vai formular, ainda a última, e dos nossos convidados na resposta que darão. Ok. É a última, por sorte. E talvez seja a mais ampla, mas vamos lá. E é fundamental, porque se a gente está falando de transição energética, a gente passa pelo conceito de justiça energética, que é um conceito que foi sendo construído no âmbito dos movimentos ambientais, sociais, entrou na academia, e é um conceito que a gente pode dizer que é flexível, porque ele pode ser visto a partir de diversas e distintas dimensões, e também é utilizado como critério para a tomada de decisões no setor de energia. Então, para fechar, eu coloco para os professores o que entendem, qual a concepção que fazem a respeito do conceito que tem, a respeito do conceito de justiça energética, e em que medida toda essa nossa conversa aqui, que passa pela questão da participação, se envolve, se encontra com a justiça energética. Seria essa a ideia. Também, professora Manuela, Só quiser isso, iniciar. é só isso que a Cecília gostaria de saber. Sei que é amplo, mas... Bom, isso aí dava pano para Sim, mangas. claro. Não Vamos era? recomeçar? Temos tempo para recomeçar? Bom, mas simplificando e não alargando muito temas, estas questões da justiça energética, no fundo, e de uma forma simples, têm a ver com o facto de nós conseguirmos garantir que quer os custos, quer os benefícios da produção, do uso, da utilização de energia sejam equitativos, portanto, sejam acessíveis aos diferentes grupos sociais de uma forma equitativa, que todos possam aceder aos serviços energéticos de forma equitativa. Não é fácil isso, não é fácil. Pronto, temos as diretivas europeias, que pelo menos preocupam-se, mostram preocupação em garantir essa justiça energética e criam alguns mecanismos também, impõem, eu disse, o impor é uma palavra já um bocado, eu referi isso um bocado forte, mas sugerem que os Estados-membros, na transposição das diretivas, criem esses mecanismos que apoiem essencialmente os mais afetados por esta transição energética. Por exemplo, a requalificação profissional. Nós temos um setor da população que trabalha, por exemplo, com a energia fóssil, que se nós queremos acabar com ela e vamos querer passar a ter, e o que se espera é que se criem empregos na área das renováveis, há que formar, qualificar toda uma parte da população. Portanto, a parte da requalificação profissional, portanto, de apoio àquele setor da população que vai ser mais afetado por esta transição energética. Para além disso, depois temos todo o apoio também, como já referi na questão anterior, às famílias mais vulneráveis. Portanto, que é preciso também protegê-las e apoiá-las, quer na transição energética, portanto, promovendo ou facilitando o acesso às energias renováveis, como facilitando, ajudando, por iniciativa privada, à reabilitação, por exemplo, dos edifícios. Ora, as famílias mais carenciadas têm muita dificuldade e por isso é preciso criar incentivos, e estão previstos incentivos fiscais, apoio técnico, por exemplo, o balcão único, que foi
criado justamente para uma pessoa num local só ter acesso a todo tipo de informação, quer informação técnica, quer financeira, que tipo de apoios é que pode ter. E, por exemplo, e com isso eu termino, porque isto havia aqui muito que dizer, mas eu só queria falar aqui num instrumento que foi criado agora, recentemente, já vinha na versão anterior da diretiva, mas agora surge com mais força, que é o passaporte de renovação. E isso aí é um instrumento que é para ser usado em complemento com os certificados energéticos, mas que eu acho que é um instrumento muito interessante, principalmente para apoiar as famílias mais carenciadas, porque esse passaporte de renovação faz um plano de reabilitação até 2050, porque é a nossa meta, não é? Portanto, a meta é chegar aos edifícios carbono zero em 2050, portanto, ainda temos alguns anos, nós não precisamos de fazer tudo de uma só vez, portanto, porque isso implica grandes investimentos, que é o que as famílias mais carenciadas não têm, portanto, grandes investimentos iniciais. Então, fazer um plano. Portanto, mas esse plano tem que ser consistente, não é? E não podemos implementar agora medidas que nos inviabilizem ou que tornem não rentáveis ações, intervenções que queiramos fazer mais à frente. Portanto, esse plano é um plano de reabilitação no tempo, passo a passo. Portanto, e à medida, que aí é que é a vantagem deste instrumento, é que é feito à medida das possibilidades, dos interesses, não são só possibilidades, são interesses do proprietário ou do arrendatário, do que for. Portanto, só queria chamar a atenção para esse instrumento que acho que é... Não, mas é muito importante dizer isso porque é preciso sensibilizar as pessoas no sentido de que a transição energética é uma escolha política. E como todas as escolhas políticas têm custos. E, portanto, não é? A ideia de não deixar ninguém para trás, não é? Que é o lema da Comissão Europeia. Mas isto vai custar bastante dinheiro. E o contribuinte tem que saber no que se está a meter, não é? Exatamente. Mas temos que fazer, quer dizer, temos que encontrar soluções e é por isso que na academia importa discutirmos essas questões e fazê-lo em voz alta para que as pessoas percebam do que se trata. Mendes, por favor. A energia é um bem de primeira necessidade, não é? Como a água, não é? E, portanto, sendo de primeira necessidade, significa que tem que chegar às pessoas, porque senão está em causa a existência das pessoas, se quisermos. Não imagino como é que se vive sem energia, não é? E o setor evoluiu nesse sentido. É preciso dizer que a energia hoje, globalmente, é uma commodity, não é? Com todos os atributos das commodities, ou seja, genericamente, é quase ubíqua e é barata. Podemos sempre dizer se ganhamos o suficiente ou não para isso, mas é barata, é quase ubíqua e é barata, porque de facto aquilo que é preciso fazer para nos entregar, agora vou falar do fóssil, 1 litro de gasolina no veículo, ou para nos entregar 1 kWh dentro da nossa casa, ou uma pilha com um bocadinho de energia, quer dizer, o que está para trás do ponto de vista da mineração, das instalações de exploração, de fósseis, da construção de equipamentos elétricos, da rede de distribuição, as barragens, tudo isso, quer dizer, é um mundo, não é, que só de forma centralizada é que permitiria depois transformar aquilo numa commodity e chegar a todos nós. Portanto, vamos lá ver, não evoluiu mal desse ponto de vista, não é? E sem essa energia nunca o mundo teria chegado onde chegou hoje e nunca teria tirado da pobreza bilhões de pessoas, na história, bilhões de pessoas, não é? E, portanto, é preciso também olharmos para isso com perspectiva, não é? Bom, agora, hoje temos um duplo problema. Temos um problema de acesso à energia, que sempre existe, quer dizer, em muitos sítios, em África, etc. Quer dizer, é o acesso à energia. O tema nem é se a energia é renovável ou não. É o acesso. Portanto, problema número 1, ou na Ásia, ou mesmo em alguns sítios na América do Sul, etc. Portanto, acontece. O problema número 2... Entre nós, problemas de pobreza energética. Entre nós também. Não é? E, portanto, problema número 2 é que, em cima disso, há um tema de transição energética. Quer dizer, se eu com o paradigma instalado, com as profissões, com o conhecimento, com o investimento em infraestruturas, já tenho dificuldade em alguns casos, como é que eu em cima disso coloco uma transição? E as transições têm custos, não é? São necessárias, neste caso nós percebemos que é uma questão de sobrevivência, só os negacionistas é que acham que não, mas é uma questão de sobrevivência, e portanto são dois problemas sobrepostos que dificultam a questão. Bom, o que é que nós podemos fazer para trazer justiça? Como dizia a Alessandra há pouco, as políticas são opções, os recursos são aqueles e, portanto, quando eu ponho mais peso aqui,
destapo ali. Portanto, tenho que fazer as minhas opções. Quer dizer, no fim do dia, não... Bom. E, portanto, se entendemos que os bens são de primeira necessidade, eles têm que estar nas primeiras... A ordem de mérito das prioridades tem que ser mais elevada. E o que é que nós fazemos? Há agora esta questão do IVA da energia elétrica, etc. Bem, procuramos, com regimes fiscais, etc., ser capaz de fazer isso e, de alguma forma, entregar. E há também uma taxa, uma tarifa elétrica para famílias e para pessoas idosas que não têm bens. Portanto, tudo isso vai funcionando, apesar de tudo, sempre nesta lógica, que é eu mudar, digamos, ou alterar a ordem de mérito nas minhas opções políticas. Numa escala mais global, e tu referiste há pouco isso, é o que é que eu faço para aquelas comunidades que são de facto afetadas pela transição. Quer dizer, havia uma refinaria ali que foi desativada, ali em Matosinhos. E, portanto, a refinaria, portanto, recebe o crudo e, portanto, refina em produtos mais nobres, não é? Em gasolinas, etc. E, portanto, aquela refinaria foi desativada, mas trabalhavam lá, não sei, milhares provavelmente, não é? Mais as respectivas famílias, etc. E mais os outros, quem leva o transporte, o combustível para lá, bem, tudo. Portanto, há um ecossistema. Esse ecossistema é desfeito. Nasce outro, é verdade. O problema é que há um mismatch de competências. Eu não pego nas pessoas que estavam lá a apertar os tubos do gás ou do crudo, não é? E agora passo a ser técnico de eletricidade de baterias. Não posso fazer isso. Bom, e justamente a pensar isso, no âmbito, claro, do European Green Deal, mas também do Repower EU, portanto, foi criada uma coisa que se chama Just Transition Fund, que é um fundo para a transição justa, que se dedica justamente, eu no governo, no segundo ministério onde estive, lidava com isso, portanto, a desenhar a instância do Just Transition Fund em Portugal, lidava com comunidades, Matosinhos é um exemplo, Sines é um exemplo paradigmático, não é? Nós nos últimos anos, descomissionámos 2 centrais a carvão, Sines e Pego. As 2 únicas que havia já ainda a funcionar. Portanto, descomissionámos. Bom, para manter aqueles gigantes, uma central a carvão, é um gigante. Estava lá muita gente a trabalhar. Aquela gente pode não saber fazer outras coisas. E, portanto, este fundo o que é que faz? Cria programas de transição. A formação, etc., tudo isso, não é? E, portanto, nós temos de trabalhar nestas 2, portanto, numa perspectiva mais macro, não é? Comunidades que são postas em causa, não é? E numa perspectiva micro, que é a tal pessoa em casa que, por uma razão de justiça, que sem energia não vive, ou não vive bem, não é? E, portanto, as pessoas têm que fazer opções. Não é dizer, vou desligar o aquecimento, vou não sei o quê, vou a pé 5 km porque não tenho dinheiro para o transporte. Quer dizer, esse tipo de coisas têm que ser esbatidas e é para isso é que temos regimes democráticos e solidários, etc., para trabalhar isso. Sempre, como dizia há pouco, sempre no limite dos recursos, quer dizer, os recursos não são inesgotáveis e temos de trabalhar. Mas, de facto, o tema da justiça energética é um tema crítico, porque as pessoas hoje falam, temos todos, é necessário, trabalho remoto, comunicações, tudo isso é muito bonito, mas para tudo isso é preciso uma coisinha que se chama energia. Sim, a energia, como dizia o professor Oliveira Fernandes, não se produz, ela existe. Nós transformamos em diferentes formas, não é? Sim, Pois é isso. Pois é. E que boa forma de terminarmos, não é? Sim, sim. Um agradecimento final, Cecília. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aos professores pela presença, conforme eu previa. A conversa foi muito rica, já tenho aqui várias ideias e vou depois rever para tirar vários apontamentos. Agradeço a presença e mais uma vez agradeço a professora Alessandra e acho que é isso. E muito obrigada, sobretudo, aos nossos convidados e àqueles que nos acompanharam. Até uma próxima edição do Espaço Único.